Quer testar antes de gravar aí, Thiago? Talvez compartilhar a tela aqui, porque eu vou usar o MindMaster. Tá, deixa eu... Legal que a gente não perde o inicinho. Já liberei. Tá gravando, já liberei, tá? Tá. Bom, só para agradecer aí, Rafa, a disponibilidade. Sei que a vida de empreendedor, consultor, pai, enfim, fora as outras mil coisas que você faz aí. Então, obrigado aí pela disponibilidade. Esse é um assunto que interessa pouco, né? Acho que o pessoal não quer saber como contratar, nem como reter talentos. É um negócio que ninguém tem problema com pessoas. Então, agradeço demais aí a disponibilidade. E, velho, manda bala. Maravilha. Deixa eu compartilhar minha tela, que eu já começo daqui. Tá aparecendo para vocês já? Tá, sim. Legal. Tá bom. Não, primeiro até Tiagão, aí, Nilson, os demais aí, a ED, todo mundo da escola, brigadão pelo convite até. Sem dúvida, acho que é uma dor comum, e aí eu sempre falo que é independente de tamanho, pequena, média e grande, tem a mesma dor aí. Então, tomara que a palestra de hoje pelo menos possa ser útil aí para vocês de alguma forma, de acordo com a realidade de vocês também, né? Então, até queria começar por aqui e a gente alinhar um pouco expectativa, tá? Porque às vezes quando a gente fala em contratação, todo mundo às vezes espera uma varinha mágica de como fazer bem feito. O que eu queria alinhar com vocês? Primeiro o seguinte, eu tentei montar aqui uma apresentaçãozinha para ser o mais útil possível, independente do teu tamanho. Se você hoje é uma pequena, uma média, uma grande aí. Por isso que eu até estava perguntando aqui o tamanho do negócio de cada um. Eu vou dar, segundo ponto, eu vou dar foco aqui em conceitos e práticas que eu entendo que são chaves, tá? Para ser aplicado em qualquer negócio. Então, eu estou trazendo um pouco dos 15 anos de experiências aí que eu vivenciei em RH, e eu sempre tive a oportunidade de vivenciar também empresas de segmentos diferentes, momentos diferentes, tamanhos diferentes. Então, o que eu vou trazer aqui são conceitos e práticas que servem para qualquer um desses cenários. E aí, esses conceitos e chaves eu estou trazendo justamente para você, dentro do teu negócio, você adaptar e criar a sua estratégia, tá? Vou falar de coisas óbvias, sim, mas coisas óbvias que às vezes são extremamente relevantes e pouco praticadas. Então, só para alinhar um pouco como é que eu pensei fazer o bate-papo com vocês aqui, tá? Então, vamos entrar lá aqui em processo. Quando a gente fala aqui em processo de recrutamento e seleção, eu diria que tem aí um processo clássico, né? Algumas etapas clássicas de um processo. Preciso contratar alguém. Tem algumas etapas clássicas, desde você definir de fato o perfil que você quer para aquela posição. Depois você tem uma etapa que seria o recrutamento em si, onde você começa a divulgar aquela posição em diversos canais, o que faz mais sentido para você. Depois você entra numa etapa de triagem, que já é a seleção, para depois você fazer uma aprovação final aí e contratar a pessoa. Isso aqui é um processo clássico que a maioria das empresas, independente de tamanho, se faz bem feito, costuma seguir essas etapas aqui, tá? E agora vamos falar, esquecendo um pouco este processo, eu queria aprofundar com vocês no que eu chamo aqui no tripé premium, que são 3 elementos aqui chaves da contratação no meu ponto de vista, tá? E é isso que eu quero mergulhar com vocês aqui. Quando eu falo de tripé, esses 3 elementos chaves da contratação são o seguinte, tá? Eu vou falar os 3 e aí eu vou aprofundar em cada um deles. Se vocês tiverem dúvida em algum momento, pode me interromper também, tá? A turma que está assistindo até agora. Primeiro tripé é a gente ter uma boa definição de perfil. E boa definição de perfil envolve uma série de itens, assim como envolve definir as competências que você precisa para aquela posição específica. Esse é o primeira base do tripé. A segunda base é ter método, ou seja, uma vez que você sabe que você tem que definir, que você tem que avaliar alguns itens do perfil, qual é o método ou os métodos que você vai utilizar, então, para avaliar isso? Então, é o segundo pilar.
E o terceiro pilar, referências, que entra como um complemento ao item 1 e 2, tá? Isso aqui, esse tripé, de novo, trabalhando aí todo esse período em RH em situações bem diferentes, com empresas e cenários bem diferentes, eu vi que esse tripé, na minha experiência, né, esse tripé, ele serviu para qualquer uma das empresas anteriores, qualquer uma. E sem utilizar esse tripé, eu vi que a gente falhou muito, tá? Por isso que eu considero o tripé premium de fazer uma contratação bem feita aí. Vamos mergulhar no primeiro tripé, na primeira base do tripé aqui, que é definir bem o perfil e as competências. Quando eu falo definir bem o perfil, é de fato assim, o que você precisa, quem você precisa e quais são as suas condições atuais. Então, quando a gente fala o que você precisa, olhando para a cadeira daquela posição, é assim, poxa, quais são os requisitos técnicos que eu preciso que essa pessoa tenha para sentar nessa cadeira aqui, que eu estou com necessidade na minha empresa. Quais são os requisitos comportamentais? Porque uma coisa é você precisar de habilidades técnicas, outra coisa é você saber ter clareza que aquela pessoa também precisa ter alguns comportamentos para entregar aquele trabalho. Então, o técnico e comportamental é o que você precisa para aquela posição. E aí vem o quem você precisa, ou seja, e entra também como adicional. Cara, que valores você entende que essa pessoa precisa ter para fazer parte da sua empresa? Isso vai além de requisitos técnicos e comportamentais, são valores da pessoa mesmo. E o quarto item que eu coloco aqui é, você quer alguém para carreira ou alguém de passagem? O que é isso aqui? Tá explicando de forma simples. É mais você avaliar, entre aspas, o sonho dessa pessoa. Será que trabalhar na sua empresa, por mais que seja uma função simples ou básica, tem a ver com o objetivo de vida dela para aquele momento? Porque se tiver, é sinal que essa pessoa ela quer ficar um mínimo de tempo com você, ela quer fazer uma carreira com você. Se não tiver alinhado com o objetivo dela, significa que ela só quer uma passagem na sua empresa. Então, o período dela provavelmente vai ser curto. Então, você ter isso muito bem claro, quais são os requisitos técnicos, os comportamentais, o valor que você busca nessa pessoa, e se você busca alguém para carreira ou para passagem, isso já ajuda muito você definir de forma completa o perfil que você precisa para aquele momento. Tá? E aí tem um item adicional, que eu chamo isso de condições, porque você é uma empresa, então não necessariamente você tem condição de pagar os melhores salários, então você tem que avaliar, poxa, se você vai pagar um salário, que salário você vai pagar? Se você pratica ou não benefício, que benefício você está oferecendo naquele momento? Além disso, assim, qual que é o ambiente da tua empresa, né, naquele momento? E qual é o momento da empresa em si, em termos de resultado? Então, você avaliando o que você precisa, quem você precisa e quais são as suas condições, isso você tem o pilar número 1, que eu chamo, que você vai ter muito bem claro o perfil e as competências chaves que você precisa para aquela posição. Tá? Aqui você está definindo realmente o teu jogo enquanto profissional que você vai buscar no mercado. Tá? Então, primeiro pilar chave. Por que eu falei comentei no início que eu vou falar de coisas óbvias, não necessariamente praticadas. Quando a gente fala de requisitos técnicos e comportamentais, eles são até óbvios, né, turma? Não estou nem falando aqui uma mega novidade para vocês. Mas é mais do comum do que a gente imagina, o quanto a gente busca... Alô? Tem alguém por... Aí desmuta o microfone. Aí. Então, por mais que isso seja óbvio, e é óbvio, é mais comum do que vocês imaginam eu encontrar donos de negócio ou gestores que vão em busca de pessoas sem ter definido isso aqui antes, do que ele precisa da parte técnica, comportamental e de valores do profissional. Tá? Fez isso bem feito, você vai para uma segunda etapa que eu chamo que é o segundo pilar fundamental aí. Você ter método, então, para você avaliar esse perfil que você acabou de definir. E de método, relembrando, você quer avaliar a parte técnica, você quer avaliar a parte comportamental, você quer avaliar os valores desse profissional e você, inclusive, quer saber se, de repente, esse cara quer seguir uma carreira aí ou se ele
só está de passagem. Como é que você vai avaliar isso? Tem N ferramentas ou métodos que você pode aplicar no teu processo. Então, só para citar alguma... Opa, desculpa aqui, deixa eu voltar. Só para citar algumas, tem muito bem claro lá o perfil que eu estou buscando, eu vou começar meu processo, definir as etapas lá, né? Se você usa algum sistema de recrutamento, como um LinkedIn da vida, um vagas.com, ou um próprio Indeed, que ele é gratuito, ele já te permite, inclusive, fazer uma triagem, tá? Você pode fazer triagem por requisitos técnicos ali do profissional. Isso é uma ferramenta. Você pode utilizar de forms, Google Forms, com perguntas abertas ou fechadas. Uma outra ferramenta. Você pode usar de Google Forms para aplicar testes, para fazer testes técnicos que você quer avaliar no profissional. É uma outra ferramenta. Você pode aplicar testes psicológicos ou comportamentais. Você pode fazer dinâmicas de grupo. Você pode fazer entrevista. Você pode fazer role-playing. Para quem não conhece, role-playing nada mais é quando você faz uma simulação junto com o candidato, simulando um case real da tua empresa, uma situação real, e ele vai ter que vestir o chapéu ali daquela função e atuar na sua frente ali. Só estou citando aqui 7 exemplos de ferramentas ou métodos que vocês poderiam ou podem utilizar. Qual dele você vai utilizar ou não? De novo, você volta no item número 1. Você definiu o teu perfil, aí você pode utilizar para os métodos e para ferramentas. Poxa, quais desses métodos ou dessas ferramentas me ajudam a melhor selecionar e eu averiguar aquelas competências que eu defini? Então, isso aqui são formas de se avaliar. Qual que é o ponto-chave aqui? Eu estou dando 7 exemplos para vocês, só que a pegadinha de tudo isso é o seguinte, você sempre quer avaliar a parte técnica, comportamental e os valores num determinado do candidato. É o mais comum, né, quando a gente quer fazer bem feito. A maioria dessas ferramentas aqui e dessas técnicas, a maioria delas vai fazer você avaliar a parte técnica. A grande maioria aqui faz você avaliar a parte técnica. Algumas delas faz você avaliar a parte comportamental. Uma só delas faz você avaliar valores, tá? Então, triagem, você fazer forms de perguntas abertas e fechadas, forms com testes, mesmo os testes psicológicos da vida, você pode avaliar muito a parte técnica e um pouquinho da parte comportamental. Você não vai avaliar valores. A única ferramenta aqui, o único instrumento que eu entendo que te dá uma maior profundidade para você avaliar os 4 itens é a minha ferramenta preferida, que é a entrevista, tá? E aí é por isso que eu cito aqui qual que é o meu método e meio preferido no processo de seleção, é a entrevista. E aí eu cito em específico a entrevista de seleção por competência, ou entrevista por competências, tá? Esse é o meu método preferido e minha ferramenta preferida num processo de seleção, independente do nível, tá? Se a gente está falando de operacional, de gestão ou inclusive nível executivo. É lógico que tem nuances aqui, mas independente de nível, eu acho ela mais eficaz e eficiente aqui. Por que ela é preferida para mim, tá, turma? Porque ela me permite avaliar aqueles 4 fatores. Ela, por uma entrevista de seleção por competência bem feita, eu consigo avaliar sim a parte técnica, eu consigo avaliar principalmente a parte comportamental e eu consigo avaliar valores e sonho daquele profissional. Se ele trabalhar na minha empresa tem a ver com o sonho dele ou se é uma mera passagem. Eu consigo olhar os 4 elementos dentro de uma entrevista. Por isso que, para mim, é a preferida. Agora, tá, Rafael, ok, entrevista por competência. Nunca fiz isso, né? O que é isso daí? Como é que se faz uma entrevista de seleção por competências? Aqui eu vou dar só o raio-x para vocês, tá, turma? A estrutura dela, como funciona. Uma vez que você definiu muito bem o perfil da sua vaga, ou seja, as competências que você busca, técnicas e comportamentais, essa é a etapa número 1, tá? A etapa número 2 é você, então, criar realmente e elaborar perguntas que vão te permitir mensurar essas competências, se aquele profissional tem ou não tem aquelas competências. E a entrevista de seleção por competência, ela não vai avaliar 15, 20 competências, não, ela vai avaliar
de 3 a 5 competências, que são 3 a 5 competências que você já definiu na etapa 1 lá do teu perfil, não mais do que isso, tá? E dentro do processo de entrevista, uma vez que você faz a pergunta, a gente tem uma escuta ativa. O candidato vai responder o que você está perguntando, só que ele não sabe que na resposta que ele está te dando, você está avaliando 3 coisas. Você está avaliando o contexto, a ação e o resultado. O contexto nada mais é do que a situação em si que ele está te trazendo. Então, você fez uma pergunta para ele, essa pergunta é voltada para o passado, porque você quer fatos e dados, e a hora que ele começa a te dar a resposta, você começa, então, a avaliar qual é o contexto, né? Ele está falando de algum projeto, de alguma situação específica, do que ele está falando. Diante disso, você também está avaliando o que ele fez diante daquela situação, que é a ação. E, ao mesmo tempo, você fecha a avaliação olhando o resultado. Que resultado ele teve ao ter, então, aquela ou aquelas ações. Então, isso é o que a gente chama de CAR, tá? O CAR, contexto, ação e resultado. Então, o candidato ele te dá uma resposta e mal ele sabe que você está fazendo essa escuta ativa avaliando contexto, ação e resultado. Por que se avalia esses 3 elementos aqui, contexto, ação e resultado? Porque isso te ajuda a averiguar o quanto ele tem ou não tem aquela competência que você está avaliando, tá? Vou dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que você está avaliando uma habilidade de negociação. Competência que você quer avaliar uma habilidade de negociação. Quando você elabora essa pergunta, justamente você vai fazer uma pergunta voltada ao passado, falando, você pode me dar um exemplo dentro da tua função e nas tuas empresas anteriores, onde realmente te exigiu negociar com outras pessoas para você atingir o resultado que você precisava atingir? Então, você está jogando uma pergunta para o passado. Isso obriga a pessoa a te dar um exemplo que seja real, de fatos e dados. Então, esse é o primeiro elemento. A hora que ele traz o contexto para você, ele vai trazer, olha, realmente teve na empresa anterior, como eu era um cara de vendas, eu tinha como meta entregar tal e tal coisa. Para eu fazer essa entrega, realmente exigia que cada venda que eu fizesse, eu ligasse para X clientes e negociasse assim, esse assado, porque o nosso produto não era tão bom, piriri, parará. Ele está te mostrando um contexto, uma situação que ele vivenciou. Diante daquilo, você vai avaliar o que ele fez, então, para negociar com os clientes dele, e qual é o resultado que ele obtinha ao negociar com esses clientes, tá? Então, eu estou dando de forma bem rápida, e você vai fazer perguntas adicionais, e teu ponto de alerta sempre vai ser habilidade de negociação, que é o que você está avaliando nele, tá? Então, isso é um raio-x de uma entrevista por competência. Quando você faz uma pergunta, você sabe muito bem o que você quer ouvir na resposta, sem o candidato saber que você está avaliando tudo isso. E ao avaliar contexto, ação e resultado, você praticamente define o quanto ele tem daquela competência, de 0 a 10. Você pode, inclusive, criar notas para isso, tá? E aí você faz, no final da entrevista, as perguntas complementares, que aí sim são perguntas abertas ou fechadas, para você checar coisas adicionais, como valores ou objetivos maiores daquele profissional, tá? Então, por isso que eu sinalizo que, assim, a entrevista em si, quando você tem um método, aqui eu estou citando um só, que é da seleção por competência, e se você sabe utilizar deste método, se você se treina para ele, sem dúvida nenhuma, você vai conseguir averiguar de maneira mais assertiva se aquele profissional tem ou não tem aquela competência específica que você está procurando, tá? Seja ela técnica ou comportamental, tá? E por que eu enfatizo muito a entrevista de seleção por competência, tá, turma? Depois a gente posso dar mais detalhe. Porque ela tira a margem do profissional mentir para você, de querer criar situações que não existiram para você, porque, de novo, você está voltando para fatos e dados do passado, e você sabe o que você está buscando na resposta dele, ou seja, você quer entender o que ele fez diante daquela situação, e você quer entender que resultado ele obteve diante daquilo, e ele não sabe que você está avaliando isso na resposta dele. Se ele joga uma resposta que é rasa, que você vê que ele está enrolando, você joga uma segunda pergunta para avaliar a mesma coisa. Então, é uma forma de você cercar o teu candidato para realmente ver o quanto ele está sendo
fidedigno no que ele está te trazendo, o quanto aquilo é real, o quanto ele tem fatos e dados, até para você mensurar, puta, esse cara realmente tem ou não tem esta competência. Ponto. É nisso que ela te ajuda muito a avaliar um candidato. E aí a parte final dela é mais complementar mesmo, tá? Para você fazer perguntas abertas para entender valores daquela pessoa, as opções, etc. e tal, tá? Não vou entrar em outros modelos de entrevista, mas posso adiantar para vocês o seguinte: o que a gente mais erra quando você faz uma entrevista é por você não ter um método. A maioria dos gestores nunca foram preparados, às vezes, para usar um método. E aí te faz fazer perguntas abertas, só que você não sabe colher a resposta que você está fazendo no candidato ali. Então, isso é um erro. Você não tem método para avaliar a resposta dele, para ver o quanto ele está mentindo ou que ele está sendo real naquilo que ele está trazendo. E segundo, muitas vezes você utiliza de perguntas fechadas, que ele vai dizer exatamente o que você quer ouvir. Simples assim. Então, da mesma forma, você não consegue averiguar se aquilo é real ou não é real. Então, a maioria das entrevistas são sem método, fazendo do jeito que eu estou falando agora para vocês aqui, tá? O que faz você chegar em lugar nenhum. Com a entrevista em si, ela acaba sendo pouca efetiva para você. No máximo, você vai avaliar a parte técnica, se o profissional tem ou não aquela habilidade. O restante você não vai conseguir medir. Tá bom? E aí, como complemento ao processo de entrevista, eu falo que são as referências, né? É o terceiro pilar. É lógico que, a depender se a tua posição é uma posição importante para a tua empresa, uma posição mais chave, se você tem condição de tirar referências, não tenha dúvida nenhuma que isso vai te ajudar e muito para você fechar o teu processo. O que você deveria avaliar numa referência, né? Você pode avaliar, obviamente, referências que foram indicadas pelo candidato, pode falar com fulano Beltrano a respeito de mim, ou com o meu ex-empreendedor, etc. e tal. Você pode considerar isso, mas você pode considerar também pessoas que não foram referenciadas por ele, e você conversar também com essas pessoas. O que eu acho que é mais importante você avaliar numa referência é fazer um double check de referências profissionais, o quanto aquele cara realmente entregou o que ele disse para você que entregou numa entrevista. Mas mais importante do que isso, você avaliar a integridade e valores dele, que são itens muito difíceis de você pegar numa entrevista. A não ser que você seja muito bom, muito experiente, você consegue pegar as entrelinhas, o que não é comum, tá? Então, integridade e valores é difícil de pegar, é difícil de pescar, e num processo de referência isso te ajuda muito, para ver se é um profissional íntegro, idôneo, e o quanto ele tem aqueles valores que aparentemente ele te demonstrou num processo de entrevista, tá? E aí eu diria que referência, se você tiver condições de fazer para todas as suas vagas, manda bala. Se você não tem, porque você começa a ganhar um tamanho de empresa e um volume que isso é inviável, no mínimo para as posições mais sensíveis e para as posições de liderança, você deveria fazer, sem dúvida nenhuma, tá? E eu vou falar para vocês, mesmo a gente sendo experiente, sendo da área, a gente pode deslizar aqui, tá? Depois eu dou alguns exemplos pessoais meus aqui. Falei para vocês, né? Habilidade técnica, comportamental e valores. Eu tive um profissional, não vou mencionar a empresa anterior, que foi do meu time, nível gerencial, que tecnicamente ele era excelente, em termos de comportamento ele era excelente, e depois eu descobri de um determinado tempo que ele estava cometendo uma fraude na companhia, dentro do próprio RH. Então, o quanto é delicado, é difícil às vezes a gente pegar esse aspecto de integridade quando você contrata alguém. Então, por isso que referência ajuda muito. Legal. Então, lembrando, turma, primeiro pilar, definir bem o perfil. Segundo, você ter método para fazer o processo. E terceiro pilar, referências. E olha só, isso independe, se você tem uma empresa, pegar o exemplo do Gabriel, aqui só, do Gabriel não, o Daniel Gadelha, está com 2 funcionários, não tem problema nenhum. Ou seja, se a empresa está iniciando seu crescimento, esses 3 itens são fundamentais, tem que ser feito sem dúvida nenhuma. Eu tenho 10 funcionários, 11, caso do Romulo, mas ainda não são CLTs. Problema nenhum. Eu avaliaria da mesma forma esses 3 itens aqui. Poxa, tenho mais de 100. Ainda mais importante avaliar esses 3 itens. Então, esses 3 itens,
com base no que eu já vivenciei, independe de tamanho. É uma forma, sim, de você tentar fazer o que eu chamo de contratação premium, porque você está sendo extremamente... você está com um objetivo muito claro do que você está buscando e de como você vai buscar avaliar isso em cada candidato que entrar no teu processo aí, tá? Então, a tua chance de acerto aqui é altíssima, porque você tem muito bem claro cada etapa do processo. Etapas e profundidade de um processo, entrando como alguns elementos complementares aqui, tá? Porque às vezes vocês podem olhar isso, poxa, mas isso aí é muito profundo, muito complexo. Não é, pode ser simples. É lógico, quanto mais você treinar, vai ficar mais fácil para você. Mas, em linhas gerais, eu também diria o seguinte, se você está contratando uma pessoa que é júnior ou mais operacional, sem dúvida nenhuma, esse processo tem que ser com menos etapas e ele tem que ser menos profundo. Quando eu falo menos etapas, quantas etapas você vai colocar, por exemplo, na etapa de seleção? Se é uma vaga mais operacional, de repente você pode ter uma etapa que é a etapa de entrevista. No máximo 2, você faz um teste e depois coloca uma entrevista. Porque é uma vaga mais júnior, mais operacional. Então, essa etapa pode ser mais simples. E o teu nível de profundidade também de buscar, de avaliar esses itens neste profissional, ele também pode ser mais raso, porque a vaga é uma vaga mais júnior. Agora, começou a subir um nível, você está buscando alguém mais sênior, um analista sênior, ou um nível de gestão, ou um nível executivo, quanto mais sênior, quanto mais nível de gestão, quanto mais executivo, não tenha dúvida que as etapas, você tem que ter mais etapas no teu processo e você tem que ser mais profundo. Então, mais etapas, exemplo, você, além de avaliar com testes, se você quiser, testes técnicos, sem dúvida nenhuma, você vai colocar mais pessoas para entrevistá-los. Não vai ser só você. Você pode colocar você, um par seu, eventualmente até um funcionário seu, eventualmente o seu chefe. Enfim, você vai colocar mais etapas no processo. Assim como você também vai ser muito mais profundo na análise daquelas competências. Então, isso também tem uma relação direta, tá? Quanto mais júnior, mais simples. Quanto mais sênior, um pouco mais longo e mais profundo no processo, tá? E a tua estratégia também de recrutamento e seleção está diretamente relacionada a isso, tá? E direcionado à vaga e à área que você está contratando. Então, exemplo, se você vai contratar um profissional da área de TI, poxa, você está buscando um cara que seja especialista em Python. Este perfil, as competências deste perfil vai te ajudar a definir a estratégia do processo. Onde eu devo buscar esse candidato? Isso, aí eu estou falando de recrutamento. Quais canais são os melhores canais para eu rantear, eu buscar, eu pescar esse tipo de perfil, esse tipo de profissional? Que etapas eu tenho que colocar nesse processo? Poxa, sem dúvida nenhuma, eu tenho que colocar etapas técnicas, porque eu quero avaliar a habilidade em Python desse cara, mas esse cara vai sentar e daqui a pouco ele também vai ser um gestor aqui, então eu também quero avaliar habilidades comportamentais dele de gestão. Enfim, a tua estratégia no processo, sim, ela está extremamente relacionada ao tipo de perfil que você está buscando. Assim como você vai definir que ações você vai fazer no processo, também com base no perfil. Exemplo, estou buscando alguém para a área comercial, como eu já citei para vocês. Poxa, você está buscando alguém na área comercial, sem dúvida nenhuma é importantíssimo avaliar a parte comportamental dele. Habilidade de negociação, habilidade de comunicação, habilidade dele de converter objeções, etc. e tal. Qual a melhor forma de você fazer isso? Sem dúvida nenhuma, botando ele em campo. Como? Fazendo simulações, e aí você pode usar o role playing, que nada mais é criando um case real de um processo de vendas, onde você vai simular junto com esse candidato comercial, ele vender determinada coisa para você. Esse role play ele é o mais prático possível para você avaliar realmente habilidades de negociação, habilidades de contornar objeções, habilidade de comunicação naquele profissional. Então, o que você vai fazer no processo de seleção e como você vai fazer também está diretamente relacionado ao tipo de vaga, tá? Então, sempre ter isso em mente. Por isso que eu falo que não tem padrão único para todos. Eu chegar para vocês aqui e falar, não, ó, faz todas esses, utilize todas essas etapas aqui, com todas essas ferramentas e está perfeito o teu processo de seleção. Não tem como. Você tem que avaliar que tipo de vaga que é, qual é o nível de senioridade dela. O único ponto comum que eu acho que é comum são os 3 pilares: definição de perfil,
ter um método para você avaliar e tirar referência. Isso serve para qualquer área, para qualquer nível, para qualquer negócio. Isso é ponto comum. Possíveis obstáculos aí, turma, de um processo, para fazer um processo bem feito, tá? O primeiro é o seguinte: se o pilar número 1 é você ter clareza do perfil que você busca, é muito difícil você conseguir ter uma clareza de perfil se você não tem na tua empresa nenhuma descrição mínima daquela função, tá? Usando o termo aqui, inclusive, do EAG, se você não tem lá a responsabilidade-chave da função. Não estou querendo dizer aqui, você pega aí quem tem 10 funções na empresa. Poxa, eu preciso ter lá 10 descrições de cargo escritas e tudo certo, etc. Você tem que ter um mínimo disso, tá? Você precisa ter para cada função da sua empresa realmente os requisitos técnicos e comportamentais necessários para fazer bem feito aquela posição. Então, se você não tem uma descrição, você já vai ter dificuldade de definir o perfil, tá? Então, isso é um ponto para vocês pensarem aí. Por isso que o organograma também é importante, porque isso define também linha de reporte. Se você está definindo as competências que você precisa para uma cadeira, além de técnicas e comportamentais, é importante saber para quem que essa pessoa vai reportar. Porque o fato de você saber para quem ela vai reportar te deixa muito claro qual é o tipo de comportamento que você precisa nesta pessoa, para lidar bem com aquele chefe dela e etc. e tal. Então, tudo isso é importante numa definição de perfil. Assim como a definição que você vai ter de, poxa, qual ferramenta ou método eu vou botar num processo de seleção meu? Se eu vou usar teste, se eu vou usar de entrevista ou isso e aquilo, pouco importa se você não tem nem claro o perfil que você está buscando. Então, para você ter método no teu processo, para você fazer uma entrevista bem feita, ou para utilizar uma ferramenta bem feita, antes você tem que saber o que você está procurando, que é o perfil, são a definição das competências. Então, isso eu digo muito, às vezes, para cliente meu, às vezes ele começa a reclamar que ele não tem... que ele faz entrevista, que ele erra com o candidato, e aí você vai aprofundar, você vê que ele não tem nem clara a definição do perfil que ele está buscando. Se você não tem isso claro, como é que você vai saber que ferramenta você deve usar ou não? Tanto faz a ferramenta que você vai usar, você não vai conseguir identificar o que você quer, porque você nem tem definido isso. Então, uma coisa é gatilho para a outra. Ter uma boa descrição de função te ajuda a definir com clareza o perfil que você precisa, e ter um perfil definido com clareza te ajuda a escolher que ferramenta você vai utilizar no processo de seleção. Então, são gatilhos aí. De novo, gatilhos até óbvios, mas que a maioria de donos de negócio, líderes que eu atendo, inclusive, muitas vezes não usa, porque ele ainda não dá atenção para isso. E, obviamente, eles erram, tá? E para fechar essa questão aqui também de prática, 3 coisas, turma, que eu vejo que são, se você tem isso alinhado, você está fazendo uma contratação perfeita, tá? Que a primeira é você ter a pessoa certa no lugar certo, com o custo certo. E o Thiago vai poder dizer muito isso, inclusive, de repente, de clientes dele. O que eu quero dizer com isso, tá? Pessoa certa é a pessoa que tem, de fato, as competências que você está buscando, tanto técnicas quanto comportamentais. No lugar certo é porque você tem clareza também daquele cargo que você está colocando essa pessoa. Poxa, eu estou buscando um profissional aqui para ser meu analista de marketing sênior. Você tem muito claro lá as competências técnicas e comportamentais. Se você traz alguém que tem todas essas competências e coloca nesse lugar, você está dando um match aí, você tem a pessoa certa no lugar certo. Agora, fazer isso com o custo certo também é importantíssimo. Não adianta nada você trazer o cara, o mais perfeito para a posição, colocar ele no lugar certo, só que você está pagando além do que você tem condição na tua organização. Você vai ter problema mais cedo ou mais tarde. Ou o contrário, você traz a pessoa perfeita, coloca ela na cadeira que melhor se adequa para ela, só que você está pagando abaixo do mercado, você está sacrificando o cara ali. Tudo bem, por um momento isso pode dar certo, daqui a pouco pode ser que não dá certo, porque esse cara sabe o valor dele e sabe eventualmente que ele está ganhando muito menos do que o mercado está pagando, e aí você pode ter problemas também. Então, sempre tenha em mente também, pessoa certa no lugar certo, com o custo certo. Quanto mais isso estiver alinhado,
mais você vai conseguir equilibrar e fazer gestão de quem você contrata no teu negócio. Isso é legal, Rafa. Só fazer um parêntese. Eu chamo essa teoria de B3C, já vou falar? Não, Tiagão. Bunda certa, cadeira certa. Agora eu vou ampliar ele para B5C. Bunda certa, cadeira certa, custo certo. E é fato, porque, e aí de novo, vou dar um exemplo aqui, quantos casos eu não vi na minha carreira de momentos do negócio que você trouxe a pessoa certa, sim, no lugar certo, mas com um custo estratosférico, que não justifica, mais cedo ou mais tarde aquela conta vem. A empresa às vezes não está preparada para absorver aquilo. E o contrário eu também vi, trazendo a pessoa certa no lugar certo, só que com o custo errado para baixo, ou seja, pagando baixíssimo para aquele profissional. Você vai perder ele logo. Ele vai sacar disso rapidinho. Agora, pode falar, Tiago. Uma coisa que eu tenho feito, cara, com os meus clientes, não sou especialista de gente, mas me parece fazer muito sentido. Eu vou falar de tese de investimento, né? Que é quando você define a empresa que você quer investir, por que tal. Eu falo muito de tese de contratação, né? Nós somos uma empresa que paga acima, na média ou abaixo de mercado. E se a gente paga, e como é que a gente divide isso entre variável e fixo? E como é que também a gente quer nosso clima? Eu quero um clima de banco ou eu quero um clima mais leve? Porque quando você não define a sua tese de contratação, fica esse samba louco, né? Às vezes você paga mais, outras você paga menos, quando você vê tá tudo bagunçado, né? Vira uma zona ali dentro. Mas isso, só entrando até no Q&A, esse é um ponto importante, porque vamos lá, estamos falando com a maioria aqui de pessoas que são pequenos e médios empresários. Muitas vezes ou está no início do negócio ou já está ganhando corpo. E, de novo, a gente tem que contratar com o fôlego financeiro que a gente tem naquele momento, não tem milagre. E isso é importantíssimo na tua estratégia, até para você, de novo, uma vez você definiu as competências que você precisa, né, definiu o perfil, você também buscar averiguar, poxa, o quanto aquele profissional que tem as competências que você precisa está disposto a trabalhar na tua empresa que está no momento inicial, que eventualmente você não vai ter condição de pagar o que ela até desejaria. Então, tudo isso é importantíssimo no teu processo de seleção, inclusive lá numa etapa inicial de você definir a tua estratégia de quem você vai buscar no mercado. Queria entrar aqui mais num bate-bola, tá? No Q&A, Guedes e todo mundo aqui, porque aí acho que fica talvez mais prático, tá? Mas relembrando aqui o ponto principal, turma, de novo, né? De lições aprendidas. Eu vi realmente nesses 15 anos que quando o gestor não tinha claro o que ele estava procurando, ou seja, perfil e competências, 90% de chance de contratar alguém errado. Porque pouco importa o que ele ia procurar, porque ele não sabia o que ele estava procurando, tá? Assim como, mesmo que você tenha muito claro o que você está procurando, né, que é o pilar 1, mas se você não tem método para averiguar se a pessoa tem ou não tem isso, você vai ter dificuldade também de achar o candidato que melhor se adequa para você, ou o melhor candidato. Tenho muita clareza aqui, eu preciso das competências A, B e C. Legal, já venceu uma etapa. A segunda etapa, você tem que ter método para fazer bem feito a avaliação, o processo de seleção. Senão, você não vai conseguir mensurar se a pessoa tem ou não tem essa competência que você está buscando, tá? E o terceiro item, como eu disse, é complemento, né? Porque te ajuda a averiguar principalmente integridade e valores, que são itens difícil de você pegar num processo de seleção usando puramente entrevista ou testes ou o que quer que seja. Bora para um Q&A aqui? E aí eu prefiro ouvir a turma aqui. Ô, Rafa, top demais. Só pedir o pessoal aí avaliar a aula, né, como a gente sempre faz, para a gente ter os feedbacks, saber o que está dando certo. Mas é muito legal ver, né, uma pessoa aí com a sua pequena experiência, né, mostrando para a gente como faz. E uma coisa que me chama atenção é que a gente sempre tenta inventar, né? E o simples muito bem feito funciona, né? Não é contratar um novo software de gestão que vai dar meta automaticamente, Ninebox, enfim. Cada vez eu vejo o pessoal se perder na técnica, só que o básico não está bem feito. Eu sou muito suspeito porque boa parte dos problemas dos meus clientes é falta de conceito.
seja, eles estão andando, mas não definiram o caminho, não definiram a meta, né? Enfim, não definiram nada disso. E aí, cara, pegando esse gancho aí, acho que só para a gente fazer um pouco diferente, qual foi a situação que você falou, cara, que foi um clique, um aha moment nos seus processos de contratação? Você falou, putz, se eu soubesse disso antes, teria mudado. Qual foi aquele estalo? Eu diria até assim, eu defendo muito o processo de entrevista, né? Justamente assim, quando eu aprendi a fazer entrevista utilizando um método que é a seleção por competências, né? E não é o único, né? Tem outros, eu estou falando desse específico. Esse me deu um aha moment do tipo, poxa, como eu, mesmo sendo psicólogo, mesmo trabalhando X tempo na área de RH, eu ainda errava em processo porque eu não sabia o que estava procurando, ou eu achava que estava sabendo selecionar e não estava sabendo selecionar. Então, acho que o aprender o método de seleção por competência me mostrou de forma muito clara e objetiva que antes eu achava que mensurava e achava que estava selecionando, mas não. Eu estava contando uma historinha para mim mesmo que estava selecionando bem feito ou achando que não era o caso. Porque ali eu vi técnica, ali eu vi método, ou seja, trabalhando com objetividade. Ali foi um aha moment para mim. Top. Pessoal, vocês que estão contratando, tem gente aí na empresa. Eu, se fosse vocês, aproveitaria o Rafa aí, hein? Posso aproveitar o Rafa aí, então? Bora lá, Nilson. Fala, Rafa, tudo bem? Tudo jóia. Excelente aí o material, obrigado por compartilhar. Cara, eu estou numa situação aí, falando como Lio, que eu acho que é umas coisas que eu mais penso hoje em dia, né? Eu me divido com o Richard, eu estou com a parte de COO, né? Então, toda a operação da empresa, a execução, né? Do dia a dia, ela está direto conectada a mim, né? O Richard está mais na ponta ali de mercado, inovação, vendas, marketing. Eu brinco que o Richard está olhando o ano que vem, né? Eu tenho que garantir esse ano. Então, o jeito que a gente se divide aí. E a gente está numa velocidade de crescimento, assim, a gente já vem há 2 anos praticamente dobrando o tamanho, e esse ano, até em virtude da pandemia, ano passado e mais esse ano, a gente está num ritmo que é acima do dobro, né? A gente já tá, que já vem do dobro do dobro. Então, assim, tá uma coisa que a gente está numa aceleração, numa taxa aí, só para te falar, assim, cada semanalmente, 3, 4 pessoas entrando na empresa, né? Então, assim, isso ao mesmo tempo que a gente está todo animado, crescimento vindo, né? Vem uma outra parte que nos preocupa. Cortou aqui, Nilson. Não sei se só para mim. Falei para pagar a conta, velho. Para mim também, Rafa, cortou. Tá me ouvindo? Foi até a seguinte parte. Aí você falou assim, ó, estamos entrando numa parte na empresa e aí cortou. Tá me ouvindo aí? Agora tô. Tá, então, a gente está chegando no momento onde mais da metade da empresa não tem mais de 2 anos, né? Tudo bem que a nossa retenção é muito boa, o pessoal está há muito tempo na empresa, os líderes todos, mais de 5 anos, começaram com a gente lá, mas agora né, tá pulverizando demais. Aí minha pergunta é especificamente assim, mas para entender uma visão diferente, né? Dado esse cenário, qual que seriam aí onde você me indicaria assim, ó, não deixa de olhar para tal coisa, porque a gente começou a profissionalizar a RH, que a gente chama de cultura e pessoas, tem pouco tempo, né? Não deu 6 meses aí que a gente chamou uma gestora mesmo para colocar a casa em ordem, né? E só que ela entrou no furacão do recrutamento. E ela até toda hora ela fala: "Nossa, eu não consigo ainda pensar em". Ela quer fazer, só que eu falo: "Não, mas primeiro que o nosso comercial está cada vez entregando mais projeto, problema bom de ter, como a gente fala, né? Mas a gente está tendo que estruturar a equipe muito rápida. Então, dado esse cenário assim, enfim, o que você recomendaria para a gente ter como ponto de atenção, onde o nosso problema agora, o nosso gargalo essa engrenagem de aceitar mais projetos, topar, e aí precisa de gente, né? A gente virou nosso supply de gente que virou o nosso grande ponto aí, né? De inflexão, né? Eu diria o seguinte, Nilson, e eu vou trazer aqui situações que eu vivenciei, né? Similares aí. E eu acho que o grande cuidado que vocês têm que tomar
Na verdade, sim, o cuidado que eu tomei algumas vezes, o cuidado que eu pedi que a gente tomasse, a gente não tomou. Então, vou trazer a experiência. A empresa, quando ela está num ritmo de expansão agressivo e acelerado, é um lado bom, que obviamente é receita que pode entrar, receita que está vindo, né? Potencial de receita. E aí tem um lado desafiador que, às vezes, envolve expandir equipe, expandir contratação. Simples assim, tem uma relação direta às vezes. Só que, às vezes, a gente começa a olhar mais para o crescimento com o olho gordo, né? Com o faturamento que pode estar em cima da mesa, e faz vista grossa para o processo de contratação de quem vai trabalhar para você. Isso é uma grande armadilha, uma puta de uma armadilha. E eu já vivenciei os dois cenários. E às vezes que a gente fez vista grossa para contratação, ou seja, vamos contratar o mais rápido possível que eu preciso, porque a receita está ali em cima da mesa. Quando eu fiz isso, os resultados foram, assim, desastrosos. Porque aí você coloca uma base suja dentro da sua companhia, que no médio prazo vai começar a dar um monte de problema e não vai, inclusive, nem justificar aquele faturamento que começou a entrar. Então, isso é super delicado. E aí, o que eu tiro de lição aprendida é buscar o ponto de equilíbrio, porque, lógico, também não dá, às vezes, tá bom, gente, vamos contratar primeiro, todo mundo perfeito, a gente pede para o cliente esperar. Isso não vai acontecer. Mas é tentar ter o ponto de equilíbrio entre faturamento potencial para entrar versus a velocidade que eu vou dar para o meu processo de contratação para não fazer mal feito. Esse ponto de equilíbrio é fundamental, porque, de novo, eu até usei isso numa outra palestra que eu fiz, que é aquele termo que aquele cara da IBM falou há décadas e décadas atrás, né, que é garbage in, garbage out. Cara, lixo que entra, lixo que sai. Se você contrata pessoas ruins, não espere um resultado diferente. Só que, às vezes, imagina, você tem uma empresa que está redondinha, porque tem gente boa, e aí aparece N oportunidade de crescimento e ela decide assumir aquilo, e aí ela faz vista grossa para algo que ela fazia com primor, que é contratar bem. Aí ela começa a se colocar em risco, porque ela passa a não entregar mais do que entregava antes. Não, perfeito. Eu até, assim, o sentimento é que a nossa contratação, ela tá bem azeitada no sentido de, tecnicamente, procurar... É muita gente jovem, né? Sim. Então, assim, pegar pessoas que já têm alguma experiência, apesar de eu não ter o conceito que você falou ali de contexto, ação e resultado, a gente checa muito isso né? Eu venho de multinacional também, né? Então, assim, alguns parâmetros a gente tem. Só que minha dúvida é quando você fala assim de valores, assim, como é que eu checo? Que a nossa cultura, a gente está muito numa linha assim de dar muita flexibilidade, responsabilidade. A gente fala até assim, autonomia com responsabilidade. Só que acho que a minha grande dúvida é assim, como é que eu sei que eu estou trazendo pessoas que têm esse fit cultural? Eu não consigo ter essa clareza, entendeu? Que a pessoa... A entrevista de seleção por competência, ela ajuda a tentar medir um pouco isso, medir valores, né? E assim como medir comportamentos mais sutis, né? Ela ajuda isso. Pelo menos mensurar um pouco. Por exemplo, a questão integridade, né? Que eu falei que é muito difícil medir, e é mesmo. Referência ajuda, né? Como complemento, e é o principal item. Mas mesmo na entrevista, fazendo uma pergunta bem feita, você pode trazer situações que, por exemplo, a pessoa estaria vulnerável, entre aspas, a dar um somebody love ali, não ser íntegra, etc. Mas ela não saca que você está querendo avaliar isso, né? Tua pergunta vai induzir ela para aquela situação, e se de fato ela não tiver integridade, ela vai falar de maneira natural o que ela fez. Ela vai demonstrar o comportamento dela. E aí você vai fazer a leitura em cima daquilo. Putz, esse cara é um cara que não roda muito bem aqui. Enfim, se eu der liberdade para ele, esse cara não tem responsabilidade suficiente para ser íntegro. Mas isso é sutil, tá, Nilson? Você pega nas entrelinhas, mas depende de ter uma pergunta bem elaborada. Mas dá para avaliar, sim. Dá para avaliar esses itens de valores, de comportamentos mais sutis. Forma de fazer a pergunta. Depois, inclusive, eu posso dar alguns exemplos aqui de perguntas mesmo, tá? Para avaliar determinadas competências mais sutis. Me pede depois, eu te passo isso, algum só de exemplo, para citar o que eu estou falando aqui.
Fechou. Agora, só como complemento, você trouxe um outro ponto importante, tá? Acho que o teu caso pode servir para os demais aí. Tem a questão de expansão, então que cuidado tomar, e ao mesmo tempo tem a questão de cultura. E aí eu diria o seguinte, para fortalecer cultura em qualquer companhia, independente se você tem 3 funcionários, se você tem 300, tem 3 coisas que têm que estar extremamente alinhadas, tá? Um é a estratégia, o segundo é a estrutura e o terceiro é a cultura em si. Vou explicar de forma prática. Estratégia é estratégia mesmo. Qual é a estratégia do nosso negócio? Não, ali o Learn quer expandir, crescer 20% de faturamento esse ano e expandir para mais 3 regiões e Piriri e Parará. Estratégia. A tua estratégia tem que estar muito alinhada, a estratégia do negócio, né? Ela deve estar alinhada com estrutura. Poxa, se a gente quer expandir e crescer desta forma, a nossa estrutura organizacional hoje, ou seja, os nossos processos, as nossas políticas, o nosso organograma, está em linha para permitir isso? Ou está totalmente desalinhado? A nossa estrutura hoje não permite isso. Então, tem que estar alinhado. A tua estrutura tem que conversar com a estratégia. E a cultura tem que conversar com os dois. Então, de novo, poxa, se a estratégia é expandir, crescer, aumentar X% em faturamento, o organograma tem que refletir isso, as políticas e processos têm que refletir isso, e as pessoas têm que saberem disso, porque aí as pessoas vão estar alinhadas com a estratégia e com a estrutura. Então, quando você falar determinada decisão da companhia ou intenção, todos estão alinhados. E o que você fala reflete para eles. Porque fala, poxa, realmente a gente quer expandir aqui na região tal e tal e tal, e olha, já foi criado aqui 2 novos setores, poxa, aquela política que antes era mais burocrática, agora está mais simples, o que nos permite vender XYZ. Então, você vê que são 3 dimensões que têm que estar alinhadas. Isso eu estou falando vou falar por ciência, tá? A McKinsey mostrou isso na prática, com uma pesquisa. As empresas que têm culturas fortes, ela tem esses 3 itens alinhados. E, por consequência, elas têm de 1,5 a 2,2 de resultados maiores financeiros do que as empresas de cultura fraca. Empresa de cultura fraca tem isso desalinhado. Às vezes, a direção tem uma estratégia, a liderança, essa estratégia não reflete na estrutura, a estrutura não permite entregar aquela estratégia, e as pessoas nem sabem o que estão acontecendo. Isso é cultura fraca, isso é desalinhamento. Perfeito, perfeito. Obrigadão aí pela luz. Imagina. Agora, o Guedes, você tocou num ponto aqui, acho que é válido eu trazer para a turma também. Puta, até me perdi agora. No início, você tinha falado um comentário. Esqueci. A tese de contratação do B3C. Tá assim, tá atrelado um pouco com o que o Nilson também perguntou, que é assim, turma, e eu falei também de garbage in, garbage out, né? Não tem milagre, assim, ó, eu vou dar uma fórmula que eu aprendi na prática, na pele. Se você tem um líder que é, vamos falar quando eu falar bom e ruim, eu estou falando tem as competências para atuar bem naquela função. Quando eu falar ruim, não tem aquelas competências. Quando você tem um líder bom, mas a equipe é ruim, esse cara não vai entregar resultado. Não vai entregar resultado. O resultado vai ser ruim. Quando você tem um líder ruim, mas você tem uma equipe boa, vai ter resultado. Porque a equipe entrega. E a equipe é boa. Mesmo que o líder seja ruim, a equipe consegue entregar. Se você tem um líder bom e uma equipe boa, esse é o cenário perfeito. Porque os 2 lados têm competência máxima para aquilo. Mas, assim, o mais preocupante é você ser muito bom, mas você ter uma equipe ruim. Você não vai entregar resultado. Não tem milagre. Vou dar exemplos simples, grosseiros para vocês até, tá? Eu fui reformar meu apartamento e olha só, hein? O cara que sabe selecionar comete um erro de seleção. Eu fui contratar eu comprei um apartamento grande e comprei ele pelado, tá? E fui botar ele de pé. Eu estava atuando como executivo de RH, eu não tinha tempo para olhar a obra. E minha esposa estava grávida do meu 2º filho. Esse era o contexto. Não que justifique, tá? Só estou dando um contexto para vocês. O que eu pensei naquela época? Eu preciso contratar, então, uma arquiteta com uma equipe de projeto que execute a obra que eu quero aqui. O projeto eu já tinha. E aí, o que eu fiz? Eu não fiz seleção. A minha cunhada me indicou uma arquiteta que tinha uma loja. Fui lá, comprei as coisas na loja dela.
os materiais, e ela me disse, Rafael, eu tenho uma equipe de projeto, eu executo esse tipo de projeto se você quiser. Eu falei, puta, perfeito. Minha enquadra já tinha indicado a loja dela, ela está falando que ela tem equipe, que ela faz tudo isso, tudo que eu preciso, porque eu não teria tempo para fazer gestão daquilo, e minha esposa muito menos. Bom, contratei essa arquiteta. O meu apartamento ele tem problema começo, meio e fim. Um apartamento tem, ou seja, eu tenho no mínimo um prejuízo de 130, 150 mil reais, porque o material que eu comprei foi aplicado de forma errada e aí me gera um monte de consequências nisso. O que eu estou querendo dizer isso para vocês? Para começar, que eu não fiz uma seleção dessa arquiteta e eu não tirei referências sobre ela. E aí eu fui ver com a obra que ela não tinha competência nenhuma para fazer aquilo e o pior, ela não tinha integridade em relação ao que ela vendia. Então, assim, é o pior dos cenários. É isso que eu estou dizendo para vocês, que não tem milagre. Se você traz uma pessoa que é ruim e a equipe dela é ruim, o resultado vai ser ruim. Ponto. Então, eu estou trazendo uma situação aqui pessoal, mas no âmbito organizacional é exatamente igual. Perfeito. Estou pensando aí como traduzir isso aí também aqui para o lado. Outra coisa que também a gente falou aqui, vou dar um exemplo grosseiro para vocês, turma. Quando eu falo do pilar número 1, é que definir bem o perfil. Perfil técnico e comportamental e os valores que você busca no profissional. Olha só um exemplo grosseiro, tá? Fase nossa, para quem era solteiro da vida e que buscava um cônjuge, uma mulher, um marido, o que quer que seja. É muito difícil você não ter clareza do que você estava buscando. Você tinha clareza. Poxa, eu gosto de mulher alta, baixa, loira, morena, assim, uma assada. Isso é uma definição clara do que você tinha. Então, quando você saía para suas baladas da vida com o objetivo de ficar, pegar alguém, o que quer que seja, quando ainda você não estava decidido a casar, cara, era isso que você buscava numa balada. Aquilo que você tinha bem claro de perfil. Pô, tudo bem que tem as exceções aí que topa tudo, mas assim, estou falando de forma grosseira, assim, é isso que define perfil. Eu quero alto, baixo, quero moreno, gordo, tenho mais apreço por isso, menos apreço por aquilo. Ponto final. Você busca exatamente aquilo que você quer, aquilo que você precisa, aquilo que você deseja. Ponto final. E isso no ambiente de empresa, sabe o que eu vejo os clientes que eu atendo? O cara às vezes está num tamanho já relativamente grande e continua trazendo gente que ele conheceu há 5 minutos atrás da esquina. Você fala, puxa, como é que você traz para a tua organização alguém que você conheceu ontem, que você nem fez um processo mínimo para ver se tinha aquilo que você precisava? Então, assim, não é bronca para ninguém aqui, não. É só lições aprendidas que eu vejo com os meus clientes, assim. Dão atenção quase zero para um processo que ele deveria tomar o máximo de cuidado. Eu diria que trazer um funcionário para a nossa empresa, cara, é a mesma coisa você convidar alguém para entrar na tua casa. Você não convida alguém que você conheceu na esquina 15 minutos atrás. É esse cuidado, esse zelo que a gente deveria ter, obviamente, com as condições que a gente tem, com os recursos que a gente tem, etc. e tal, mas deveria ter esse zelo, esse cuidado. Você que acha que fugir da Gestalt aqui, né, Guilherme? Mas aqui é aula, aqui a gente quer realmente ouvir o que você tem para falar, entendeu? Aqui é um pouquinho diferente mesmo. Aqui não tem essa não, Rafa, aqui é aula mesmo, fala aí do teu aprendizado. Aqui é consultoria, na veia aqui. Pessoal, dúvidas? Manda aí, Rômulo, vai, por mais que você esteja equipe aí PJ, não tem problema, manda aí. Na verdade, eu estou precisando processar essas informações todas, porque eu nunca fiz nada disso, né? Então tem aquele momento da gente tentar absorver esse conhecimento para a gente poder ver o que a gente faz. Hoje, o nosso processo de contratação é muito por indicação do pessoal que já está com a gente, né? Então, eles conhecem bem o perfil, a gente tem ali o perfil que cada cargo precisa ter, né, para cada competência e tudo mais, mas daí, hoje a gente contrata mediante indicação do próprio pessoal que já está com a gente, né? Como a gente tem bastante estagiário trabalhando aqui, então a gente tem tido preferência por pegar o pessoal de empresa junior aqui da UFV, né? Eu estou em Viçosa, aqui da Universidade Federal, e daí a gente
procura buscar pessoas que estão ligadas à empresa júnior, porque eles têm um tipo de perfil de ser mais para frente, sim, de ser mais ousado, de não tem medo de arriscar algumas coisas, de tentar e tudo mais. Então, a gente tem contratado pessoas assim. Mas se a captação que a gente está tentando fazer do fundo de investimento der certo, aí a gente vai ter que mesclar a entrada de júnior com sênior, não tem jeito. Daí a ideia é até a gente contratar uma empresa de consultoria de RH, daí a gente pode até conversar depois, para fazer essa seleção de uma forma mais correta, assim, sabe? Claro. Porque hoje é muito no dia a dia, eu estou precisando de alguém que sabe fazer isso. Então, a gente manda no grupo dos colaboradores, eu conheço um, daí a gente cata e bota para rodar, entendeu? Claro. Aí, assim, indicação, não tenha dúvida que é muito bom e é mesmo, tá? O único item que eu adicionaria para ajudar a não ter risco, né? É aí avaliar, de fato, tentar mensurar a questão da integridade, né, e de valores, porque isso sim pode contaminar a equipe e pode te prejudicar de alguma forma. Mas indicação é muito bom, e é mesmo. Uma outra coisa que acho que é complementar ao que você trouxe, Rômulo, e aí serve para todos, equilibrar também é bom. Ou seja, o quanto você traz de fora e o quanto você forma dentro. Lógico, aí depende do teu tamanho, né? Mas pega talvez ali o momento da Liu, que o Nilson relatou, é fundamental você tentar desenvolver dentro novos talentos, essa é a palavra, mas ao mesmo tempo equilibrar com quem traz de fora, porque se ficar também só trazendo de fora, você começa a gerar um outro problema, porque quem está dentro falou, eu não sou valorizado, não sou reconhecido, só está trazendo de fora quando eles precisam da posição XYZ. Então, equilibrar isso é muito importante. E aí exige outro lado, caso, né? Pode falar. Tô lá, Rafa, a gente está primeiro promovendo internamente, primeiro, quando possível, né? Só que a taxa nossa de crescimento não é uma coisa que eu resolvo só promovendo internamente, mas a gente, praticamente, sim, as pessoas estão sendo promovidas muito rápidos, né? E aí eu estou tendo aquele desafio, assim, eu tenho líderes que não são líderes ainda, mas tiveram que virar líder, tipo, no nível de coordenação, no nível de supervisão, até no nível de gestão, né? A gente transformou gerentes pelo talento, por estar vivendo muito a nossa cultura há muito tempo, mas teve que virar gerente. E aí, quando eu comparo com um gerente de fora, com experiência, eu vejo vários gaps ali de liderança, né? Claro. Mas a gente está promovendo interno antes de trazer de fora, só que chega no momento que já está todo mundo promovido. Então, e aí eu também tenho um contraponto, que é essa coisa, assim, meus líderes, eu sinto que tem muito gap aí para trabalhar, quando eu comparo com outros benchmarks, assim, né, de experiência aí, né? E só para voltar no caso do Rômulo, acho que isso da indicação, ela funciona muito bem também, a gente usou muito esse artifício. Eu só diria... Ficou mudo de novo. Isso, tá mudo aí. Acho que agora congelou ele lá. Não, som. Agora voltou. E aí eu estava falando, Rômulo, acho que o complexo fica quando você precisar de funções mais sênior, né? Ou função de liderança, porque a indicação estava falando, a gente usou muito o artifício de indicação, funciona, mas também tem um limite, né? E a gente chegou no ponto agora de ter que criar liderança, a gente está usando muito o time interno. E aí muito bom por um lado, que o clima fica muito positivo na empresa, todo mundo crescendo, mas por outro lado o desafio é enorme, porque eu tenho pessoas que não são líderes, vários deles, né? Tendo que de um dia para o outro virar líder sem eu dar o treinamento, né? E aí estou começando a olhar para isso, investir em treinamento de liderança, né? Aí, Wilson, desculpa. A gente tem essa mentalidade também, né? Porque, por exemplo, a gente conseguiu virar um provedor oficial da WhatsApp, né? E daí agora a gente precisa atacar grandes contas. E eu preciso de um vendedor sênior para poder atacar as grandes contas. Entendeu? O meu time é muito júnior para chegar e falar num departamento de vendas, um departamento de marketing de uma grande empresa. Entendeu? Eu consigo chegar nesses caras e conversar numa boa, mas eu não consigo fazer mais isso, né?
Então, é uma função que a gente vai abrir logo, logo, que é a contratação de um vendedor mais sênior, isso com certeza. Assim, a equipe que eu tenho hoje, ela consegue atender o público que eu estou trabalhando hoje, né? Mas para eu poder conseguir escalar, eu vou precisar ter pessoas mais sênior no time, isso não tem a menor cara, das poucas vezes que a gente trouxe um pessoal mais sênior, né? A gente tem acertado muito na contratação da base. A contratação da base vai muito bem. Agora, a contratação de vagas mais estratégicas, por assim dizer, assim, a gente teve uma experiência boa em 6, 7, sei lá. A gente está até meio traumatizado na hora de trazer pessoas mais sêniores, assim. Talvez é tudo que o Rafa estava contando aí, que a gente ainda não conseguiu acertar a mão, né? Trazer uma pessoa mais para um cargo de liderança, que entenda do negócio, assim, a gente errou a mão aí várias vezes já. Vocês foram falando algumas coisas que eu lembrei aqui que são importantes. Quando eu falei aqui dos 3 pilares, né, definição de perfil, ter método e referência, utilizem da mesma forma quando a gente for fazer movimentações internas. É lógico que referência nem é o caso, porque a pessoa já está com você, você mesmo já tem referências ali do trabalho dela. Mas definição do perfil do que você está pensando para ela como próximo passo e ter método para avaliar se ela tem ou não condição de dar aquele passo, isso é fundamental da mesma forma. Porque senão acontece aquilo que a gente já sabe, que é ficar movimentando a base e aí você promove muita gente. Aquela história, ele está num perfil técnico, ele vai assumir uma posição de gestão. Então, é clássico aquele erro de você pegar um excelente técnico e botar numa posição de gestão e ele não tem condições. Já fiz isso. Já fiz normal. Estou tentando corrigir, né? Já fiz isso num ponto que não era corrigível e aí paguei um preço por isso. E agora eu fiz uns casos aí que eu acho que é trabalhável, né? Mas complica. E aí, eu fiz isso também, perdi o meu melhor técnico. Cara, coloquei o cara como líder não rodou, e aí não teve como fazer um downgrade. Perde mesmo. Então, assim, é um ponto importante para você, quando eu falo dessas técnicas, utilizem também, em movimentações internas, devem, inclusive, utilizar. Nesse caso que vocês citaram aí, né, que eu mesmo citei, né, de um técnico que assume uma posição de gestão que não dá certo, se você já está num tamanho grandinho, você pode também avaliar de forma diferente, tá? Abrir a caixa mesmo. É o seguinte, tem caras que são técnicos e eles nunca vão ser gestor, eles não vão ser mesmo. Ele não tem aquela competência e, eventualmente, não quer desenvolver, não gosta de fazer gestão e ponto. Então, é válido também avaliar para essa galera, quando for viável para o negócio, avaliar a carreira em Y, a famosa carreira em Y. Você vai colocar ele numa cadeira mais pesada, mas ainda como técnico, ele não vai ser gestor. Isso quando dá, tá, gente? Quando também tem fôlego aí e tamanho para assumir isso, mas é super válido. Outra coisa relacionada que o Rômulo e o Nilson falaram, eu lembrei o seguinte, quando a gente fala em júnior, pleno ou sênior, pensem o seguinte, estou falando também de novo, tá? Na prática, se você tem 3 caras que são muito bons, vamos chamar eles que eles são sênior, tá? É melhor você ter 3 caras sênior que são muito bons, que mandam ver, do que você ter 10 incompetentes numa área. E aí eu estou dizendo isso porque, às vezes, justifica, sim, você pagar muito mais caro e trazer um cara sênior, porque você não vai precisar o mesmo número de headcount que você tinha antes naquela área. Lógico, serve para todas? Não, mas avalia. Às vezes, uma área de 10 júnior, 3 caras bons, competentes, sênior, entrega a mesma coisa. Se bobear, entrega mais. A gente falou isso até no case da Lio, né? Isso. Oi? A gente fala isso direto. No case da Lio lá, a gente contou isso. A gente praticamente, a equipe reduziu pela metade e a gente pagou o dobro. Foi mais ou menos o que aconteceu na nossa história. E também, turma, sendo prático, não cometa também o erro inverso, tá? Poxa, eu vou usar um termo grosseiro aqui, mas assim, se 10 pica-pau faz aquele trabalho, cara, para que você precisa de um cara sênior ali? Então, tem esse erro também. Então, tomem cuidado que, às vezes, cara, você não precisa nada além daquilo que é feito de operacional e ponto. É um tipo de área, estrutura que, eventualmente, nem tem que ter carreira. É nível 1 e acabou ali. Não tem que ter nível 2 ou 3.
Isso a gente vê muito dentro do TI, né? Às vezes você contrata 5, 6 júnior, que 2 sênior resolveria aquele gargalo, né? O problema do sênior, principalmente na área de TI, é que a gente não tem caixa para bancar um cara desse, né? Porque é um cara de 6 a 8 pau fácil, para mais até. Eu ia falar isso, para mais, dependendo da função, para mais mesmo. Aí tem que buscar estratégias para se virar nisso, que não é fácil, né, Romulo? Às vezes a estratégia é desenvolver dentro de casa. Que aí, se o cara for crescendo dentro de casa, de certa forma você consegue administrar mais lá o quanto você paga. É lógico, né? Uma vez que ele senta lá também, o mercado vai assediar ele, você tem o risco, mas mesmo assim pode ser um caminho. Isso aí, meu povo. Mais alguma pergunta? Cara, eu queria fazer uma pergunta. Manda lá, Matheus. Se tem alguma restrição em relação às indicações. Por exemplo, o cara vai indicar alguém da família, alguém no elo pessoal e não necessariamente profissional. Vamos lá, algumas coisas aí no meio, que é legal essa tua pergunta aí, tá? Primeiro é o seguinte, eu tô falando assim, de novo, como o processo de seleção, nós, né, donos de negócio, vocês aí, vocês têm que ser super rigorosos para fazer bem feito, eu trataria uma indicação apenas com bons olhos, porque foi uma indicação, mas eu não abriria a mão de fazer todas as etapas de um processo bem feito para falar, deixa eu ver mesmo se esse cara é bom, se ele tem as competências que eu preciso, os valores que eu preciso, etc. e tal. Mas é lógico, a indicação por si só pode ser uma chancela até sobre o histórico daquele profissional, sobre a integridade dele. Então, a indicação é sempre bom, mas não deixa de fazer bem feito aí o processo. Agora, vamos pegar aí nós aqui, né, que somos, às vezes a empresa não está tão grande, contratação de familiares, amigos, etc. e tal. Que meus clientes também, eu vejo muito isso. Às vezes me perguntam, porra, me ferrei lá, contratei um cara que era meu amigo, acabou a amizade, é aquilo que a gente sabe, né? Eu digo o seguinte, eu não vejo problema nenhum se você contratar um parente, pode ser inclusive nível irmão, eu não vejo problema nenhum, desde que você avalie algumas coisas. A primeira delas é o quanto você tem equilíbrio emocional para lidar com isso, para lidar com a contratação e, eventualmente, com uma demissão de um parente teu, ou amigo, quer que seja. Cara, se você tem equilíbrio emocional para lidar com isso, se para você é tranquilo contratar e, de repente, se não dá certo, demitir, vai em frente, problema nenhum você contratar um amigo, parente, o que quer que seja. Agora, se você é uma pessoa que não sabe lidar com isso, tem dificuldades, então eu te recomendo não entrar nessa esfera, porque você vai passar perrengue. Não, legal. Porque, por exemplo, às vezes eu vejo um colaborador indicando um parente dele, alguma coisa assim. Aí o cuidado que eu normalmente tomo é para não colocar ambos ou na mesma equipe ou, em hipótese alguma, sobre algum nível de subordinação, para entender que não vai ter imparcialidade nesse tá sentido. Certo. Cara, aí é um outro aspecto, é importante isso. Assim, eu já vi os dois cenários darem certo e darem errado, tá, Matheus? Eu já vi empresa que tinha muita parente dentro da empresa e familiares, e estava tudo certo, a coisa rodava, e já vi o contrário também, está tudo errado. Aí você vai ter que, como a empresa é sua, você equilibrar assim, as regras e as políticas que você quer dentro da organização. A maioria das multinacionais, o Nilson já foi, aqui o Guedes também e os outros, geralmente evitam relação de hierarquia. Você não pode ter, isso é uma política da empresa, você não pode ter relação hierárquica com um parente. Isso tem. Aí é uma forma de se amenizar e equilibrar isso, tá? Então, pode contratar parente e tal, mas não pode ter relação de hierarquia, etc. Cara, administrar no dia a dia, você consegue se a empresa for pequena, tá? Média, porque se começar a crescer muito, você não consegue administrar isso se o cara ele está sendo neutro em relação ao parente dele que trabalha na área, etc. e tal. Você não vai conseguir administrar. Por isso que exige regras aí políticas. Show de bola, valeu. Mas, assim, eu acho que o mais importante de tudo
Cara, é uma coisa que eu até falei esses dias numa live que eu participei, uma lição para mim aprendida do Vale do Silício. Cara, coloca na sua empresa a sua essência. Aquilo que você acha que tem que ter, que você acredita, coloca. Aquilo que você acha que não tem que ter, que você não acredita, não coloca. Estou dando esse exemplo porque, de novo, né? Pega aí. Vamos supor que a maioria das empresas tivessem políticas e práticas, sim, de contratar familiar, que isso, que aquilo, e piriri parará. Cara, se você não tem isso na tua essência, na tua prática, você acha que não tem que ter? Não tem que ter, ponto. O inverso é a mesma coisa. Vamos supor que ninguém no mercado aí contratasse parente, tivesse política para isso e para aquilo, e você fala, pô, eu acho que na minha tem que fazer. Faz, cara. Então, mantenha o teu DNA dentro da tua empresa, que isso vai ser o DNA da tua cultura. Maravilha, valeu demais. Gadelha, alguma pergunta aí? Você que vai expandir ainda teu time aí, a empresa? Não, cara, só agradecer mesmo. Essa aula aí caiu como uma luva aqui. Notei tudo na Evernote. Valeu, obrigado. Rafa, obrigado demais aí, já está no overtime, na prorrogação aí, né? Muito obrigado por mais uma vez compartilhar. Sei que você não guarda absolutamente nada, depois joga o jogo aí. A galera curtiu pra caramba. Enfim, a gente não tem nem palavras para agradecer, né? Essa galera aí que tá sempre aí com a gente, trocando ideia. Lembre-se das mentorias, né? Quem quiser ir fazer uma mentoriazinha de contratação com o Rafa, acho que vai cair bem. E galera, acho que merece aí dar uns comentários bem bacanas lá no grupo, né? Deixar com inveja a galera que faltou, esses preguiçosos aí, ó. Não, imagina, eu que agradeço aí, Guedes. E turma, fiquem à vontade, tá? Porque, como eu disse, eu tentei trazer 3 pilares que, para mim, independe de tamanho de negócio, de segmento, de nicho, de área, momento, independe. São 3 pontos importantíssimos para você fazer bem feito. Mas, eventualmente, se tiver alguma dúvida pontual, mais específica do teu negócio, pô, manda bala, me aciona aí, estou à disposição para ajudar vocês aí, para ajustar para o momento de vocês, né? Para o tamanho, para a empresa de vocês. Fiquem super à vontade mesmo. Valeu, galera. Show. Turma, valeu. Obrigado aí pela oportunidade. Tamo junto. Tamo junto, Valeu, galera. pessoal. Boa noite. Valeu, boa noite, galera.